Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Vou louvar o Senhor com o hino que ele diz assim, que existe um rio que flui do trono de Deus. E esse rio, se você crê, ele se faz presente em nosso meio. E você pode saciar dessa água que vem direto do trono de Deus. Sinta-se à vontade para beber dessa água e sair daqui transbordando, amém? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passa,
Nós iremos orar a Deus, agradecer pelas ofertas, os irmãos que têm ofertado a casa do Senhor, e também entregando a vida do presbítero Zeferino, que estará trazendo a palavra para nós nesta noite. Vamos orar com a missionária Rosilda. Pai do Senhor para a igreja. Oremos então. Deus Todo-Poderoso, Rei da Glória, nós te louvamos, amado Pai, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, de mais um dia estar na tua casa, na tua presença. Pai, por tudo que já ouvimos até aqui, nós te louvamos. E também, Senhor amado, aleluia, por cada um dos teus filhos, Senhor, que nesta noite puderam, Senhor amado, estar ofertando na tua casa. Pai querido de bondade, Rei da Glória, nós te pedimos, Senhor, nesta noite, que o Senhor, Rei amado, na tua infinita bondade e misericórdia, prospera na vida do teu povo, na vida da tua igreja, meu Senhor. Abre porta para aquele que está desempregado. Pai, multiplica o salário do teu povo, Deus querido e soberano, Rei da Glória. E agora, Senhor, também, amado Deus, aleluia, sabemos que o teu servo já está nas tuas mãos, Senhor, mas toma ele mais uma vez, Pai, usa da instrumentalidade do teu filho, que nesta noite, Senhor, vai ser, Pai querido, canal de bênção para nós. Pai querido, tenho certeza que o Senhor já tem uma palavra, Pai querido, descida do teu coração ao coração do teu filho. Usa o teu filho nesta noite, como dantes, meu Pai, todas as vezes que o Senhor tem usado para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Para mim é uma grande alegria estar junto dos irmãos para bendizer e glorificar o nome do Senhor Jesus. Nós já fomos apresentados, meu nome é Zeferino Barbosa, tenho servido ao Senhor como presbítero ali em Miraí, minha cidade natal, na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele me concede, estar aqui e poder transmitir a sua palavra. Quero também, desde já, agradecer ao pastor Geraldo, que nos fez o convite. Deus continue o abençoando. Quero louvar a Deus pela sua vida, que veio aqui nessa noite adorar e glorificar o nome do Senhor. Eu estava ali sentado e lembrando de uma frase de Davi, quando ele diz assim: nós nos satisfaremos da bondade do Senhor. Como é bom estar na presença de Deus e nos alimentarmos dele, nos saciarmos daquilo que ele tem para nós. Nada se compara a isso, nada pode ser melhor do que isso. Quero convidar os irmãos para abrir a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 14 ao 20. E logo em seguida nós vamos ler do 32 ao 35. 2 Reis, capítulo 4, do verso 14 ao 20. Gostaria também de dizer aos irmãos que eu tenho uma página no Facebook de pregação. Se você puder, procura lá depois, Preletor Zeferino Barbosa. Acesse a minha página lá, dá uma curtida. Você vai acompanhar fotos e vídeos de vários lugares onde eu tenho passado ministrando a palavra do Senhor. Quem achou, diga amém. Diz assim, a partir do verso 14: então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho.
Pelo que disse ele: chama. E chamando-a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher, e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E, crescendo o filho, sucedeu que, um dia, saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia, e morreu. Versículo de número 32. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. E subiu, e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou, e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Meus amados irmãos, nós sabemos que o profeta Eliseu sucedeu Elias no ministério profético e pediu porção dobrada do Espírito de Deus que estava sobre a vida de Elias. Analisando o ministério de Elias, nós vamos ver que a temática do ministério dele foi combater a idolatria instaurada em Israel por Acabe e sua esposa Jezabel. Segundo a Bíblia, Elias realizou 7 milagres, e esses milagres estão em conexão com a fé que o povo tinha em Baal. O povo acreditava que Baal era Deus da chuva e dos relâmpagos, do fogo. Por isso, Elias vai aparecer dizendo que não vai chover durante 3 anos. Porque Elias não profetiza em nome de Baal, ele profetiza em nome do Senhor Jeová. 3 anos vão se passar e o povo vai entender que é Jeová a quem Elias serve, que cerra o céu para que não chova, e não Baal. Depois de 3 anos, Elias vai orar para que chova, e Jeová vai responder a oração de Elias. Então vai ficar evidente que não é Baal que faz chover, mas é Jeová a quem Elias serve, que manda chuva sobre a terra. Elias vai fazer um desafio e vai orar para que desça fogo dos céus. Os profetas de Baal oram e não há resposta, porque Baal não é Deus do fogo. Baal é uma estátua que eles creem ser Deus, mas nada pode fazer. Mas quando Elias ora a Jeová, ele responde com fogo descido dos céus. Logo, Elias vai combater a idolatria. Essa é a temática do seu ministério. Mas analisando o ministério do profeta Eliseu, seu sucessor, nós vamos ver que a temática do seu ministério ela é diferente. Eliseu é um profeta que ele atua suprindo a carência ou a necessidade de um povo sofredor. Eliseu vai profetizar abundância de alimento no tempo da fome. Eliseu vai multiplicar 20 pães para alimentar 100 homens.
Eliseu vai tirar a morte da panela. Eliseu vai multiplicar o azeite de uma viúva que estava a ponto de perder os seus filhos. Logo, Eliseu é um profeta que Deus usa para suprir necessitados, que Deus usa para suprir a necessidade de uma população carente. Aleluia! Mas o milagre realizado por seu ministério na vida dessa sunamita é um tanto diferente. Por quê? Essa mulher não era uma necessitada. Essa mulher era uma mulher abastada. Seu esposo era rico, sua esposa era dona de fazendas, ele era um agricultor tão rico que a Bíblia diz que Eliseu passava por aquelas cercanias e a mulher observou que Eliseu era um homem de Deus e ela começou a reter ele na sua casa para se alimentar ali, para fazer refeições, e começou a surgir ali um relacionamento com aquela família. Sempre que Eliseu passava, ela retinha ele para comer pão, mas ela começou a achar pouco o que ela fazia para Eliseu. Ela então vai chamar seu marido e vai conversar com ele sobre fazer um quarto para Eliseu, para que quando ele passar por ali, ele tenha onde dormir, ele tenha onde descansar, para no dia seguinte prosseguir a sua viagem. Observe que essa mulher, ela é tão próspera, que ela tem condições de aumentar a casa, para abençoar o profeta do Senhor. Não era uma pessoa de poucos recursos financeiros, e a Bíblia diz que o seu marido consente. Ela faz um quarto para Eliseu, coloca lá uma cama, coloca uma mesa, coloca um candeeiro, e Eliseu fica feliz com o presente, e passa a usar aquele quarto. Quando passa por ali, ele vai repousar naquele quarto, e no dia que Eliseu recebe esse quarto, e entra nele, ele fica tão grato, ele fica tão feliz, que ele decide que ele precisa retribuir essa mulher. Eliseu não quer só receber, ele entende que deve haver uma via de mão dupla. Ele entende que ele pode receber, mas ele também pode oferecer, ele também tem alguma coisa para entregar, porque tem gente que ele só quer receber, ele quer viver numa via de mão única, ele só quer para si, mas ele não está disposto a dar nada a ninguém, ele não está disposto a oferecer nada. Aleluia! Mas Eliseu, segundo a Bíblia, é um homem de Deus, e homem de Deus, por onde passa, ele deixa uma bênção. Homem de Deus, por onde ele passa, ele abençoa as pessoas. Ele não é um aproveitador, ele não é alguém que só quer sugar das pessoas. Não, aleluia! Um homem de Deus, aleluia! Por onde ele passa, as pessoas recebem bênçãos através da sua vida, aleluia! Eliseu chama essa mulher e diz assim: olha, o que eu vou fazer para te retribuir? Ela diz assim: olha, Eliseu, eu sou uma mulher abastada, eu vivo no meio do meu povo, eu não preciso de nada. Ela está falando da sua riqueza, das suas posses. Ela está dizendo: eu tenho casa para morar, nossa família é bem financeiramente. Ela sai, mas Eliseu quer retribuir. Ele vira para Geazi e diz assim: o que nós podemos fazer por essa mulher? E Geazi, como sempre, identificava os defeitos. O nome Geazi significa vale da visão, mas ele só conseguia ver defeitos, e ele também tinha os olhos sempre no material. Tanto é que ele foi atrás de Naamã para receber uma recompensa e ficou leproso por causa disso. E ele diz assim: olha, ela não tem filho, e o marido dela já é velho. Geazi está identificando o impossível na vida daquela mulher. Geazi está querendo dizer o seguinte: Eliseu, esse casal não pode ter filho. A Bíblia não informa a idade do homem, mas talvez ele já fosse tão avançado em idade que não tinha mais condições de gerar, tal como o Abraão. O apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas que ele já estava amortecido, ou seja, o corpo de Abraão não podia produzir filhos mais. Mas a Bíblia diz que mesmo assim ele creu naquele que tinha feito a promessa. Eliseu entende que a ideia é boa, manda chamar ela. Ela chega na porta do quarto e ele vai profetizar. E ele vai dizer: olha, no tempo determinado você vai gerar um filho, você vai ser mãe. E a profecia é tão maravilhosa que ela não acredita.
Não minta para mim, homem de Deus, porque o milagre é muito grande, a promessa é muito grande, e Deus faz isso conosco. Deus nos promete coisas que a gente fica assim, como isso vai acontecer? Deus nos promete coisas que a gente fica assim, mas isso vai acontecer na minha vida? Ela entende que isso não pode acontecer na vida dela. Ela entende que a idade do seu marido gerar já passou. Aleluia. Mas a Bíblia diz que no ano seguinte, no tempo que Eliseu tinha profetizado, ela gera um filho. Alai John Ramanturavassuya. Olamanda Laravassandaramachandarabia. Louvado seja Deus pela vida dos homens e mulheres que são voz dele na terra. Sexta-feira, uma pessoa da minha cidade postou assim no Face, sobre falsos profetas. Ela disse, está difícil confiar nos profetas. E não é mentira. Falso profeta não é o que falta hoje, e isso é um sinal da vinda de Jesus, porque ele disse, haverá falsos cristos, falsos apóstolos. Falsidade é uma característica dos últimos dias. Parece, mas não é. Parece crente, mas não é. Parece pastor, mas não é. Parece profeta, mas não é. É falso profeta. Mas Eliseu não era falso. A prova é de que a profecia se cumpre. Porque quando Deus fala através de alguém, isso se cumpre, aleluia. É por isso que eu não tenho medo de profecia. Eu ouço qualquer profeta, e a Bíblia diz para julgar a profecia. Eu ouço a profecia, se ela se cumprir, foi Deus que falou. Agora se não se cumpriu, não foi Deus que falou, aleluia. Mas uma coisa eu tenho certeza, quando o meu Deus fala, se cumpre aquilo que Ele prometeu. Fiel Ele é para cumprir. Esse menino agora é a alegria da casa. A Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. A alegria do pai e da mãe é o menino. O menino corre, os pais se alegram. A felicidade da casa, um milagre. A verdade de que Deus pode fazer o impossível se tornar possível. O menino cresce, e diz a Bíblia, que chegou um dia trágico para aquela família. O menino foi para a lavoura com o pai, e de repente ele começou a sentir dor de cabeça. Ele começou a sentir o quê? Ele começou a gritar, ai, a minha cabeça. Ai, a minha cabeça. O pai pede um servo para levar ele para a mãe. A mãe fica com ele nos seus joelhos até o meio-dia. E ao meio-dia, o menino morre diante da sua mãe. Pergunta: não foi Deus que prometeu esse filho? Não foi Deus que deu esse filho? Esse filho não é um milagre? Esse filho não é o impossível que se tornou possível? Por que o menino morre? Existem coisas na vida que nós não temos explicação para elas. Essa semana morreu uma pessoa na minha cidade, muito nova, 20 e poucos anos, e morreu de uma maneira trágica. Aí você fica assim, por quê? Por quê? Tem pessoas na família que servem a Deus, e você fica, por quê? E nós não temos explicação para isso. Porque a verdade é que nós somos muito limitados. Limitados pelo tempo, limitados pelo nosso próprio corpo físico, que muita coisa ele não consegue fazer. Somos limitados na nossa mente, no nosso conhecimento. Mas a Bíblia diz que essa mulher
não se conformou com a morte desse filho. Ela pegou o menino morto, subiu as escadas do quarto que ela fez para o profeta, porque a Bíblia diz que o quarto era no eirado, ou seja, por cima da casa. Deitou o filho na cama do profeta, fechou a porta, pediu ao marido, jumento e servo, para ir ao homem de Deus. Ele acha estranho, porque ela encontrava com ele em lua nova, em festas, e não era nada disso. E ela vai encontrar com Eliseu, mas não fala nada com o marido do que está acontecendo. Eu te faço uma pergunta: quando alguém morre, quais são os procedimentos normais a se seguir? Avisa os parentes, os conhecidos. Hoje a gente põe carro anunciando na rua, vai na funerária, compra o caixão, a coroa, prepara o velório, o enterro, abre a cova, porque a gente entende que morreu, tem que enterrar. Só que essa mulher não faz isso. Ela contraria essa lógica. Por quê? Porque ela não aceita a morte do milagre. Ela não aceita a morte da promessa. Ela entende que esse filho veio de Deus. Nandu hai halai odavosu. Naicho manai hediadala manduré. Essa mulher não enterra porque ela tem fé. Ela pensa consigo: se Deus me fez gerar quando eu não podia, Ele também pode devolver a vida a quem está morto. Oh, aleluias. Essa mulher não enterra porque ela sabe que esse filho é uma promessa de Deus. Ela não enterra porque ela ama. Oh, aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. E ela vai ir até Eliseu. E eu te faço uma pergunta nessa noite. Será que nós não temos enterrado aquilo que Deus nos deu? Será que nós não temos pegado aquilo que Deus nos deu, aberto uma cova e sepultado? Quantas pessoas sepultando seu casamento? Detalhe, foi Deus que deu. Porque está escrito que o que Deus ajuntou, o homem não deve separar. Mas quantas pessoas não estão sepultando o seu casamento? Enterrando aquilo que foi dado por Deus. Quantas pessoas não estão fazendo conforme aquela parábola de Jesus dos talentos? Jesus contou uma parábola de um senhor que chama seus servos, dá 10 talentos a um, 5 a outro e 1 a outro. E diz assim: olha, eu estou indo para uma viagem, mas eu vou voltar, e quando eu voltar eu vou acertar contas com vocês. E a interpretação da parábola é óbvia: o Senhor é Jesus. Os talentos são os dons que Ele nos deu, ministérios, vocação, chamada. Ele foi, mas um dia Ele vai voltar. E Ele vai pedir conta daquilo que Ele nos deu. Porque a mordomia é uma responsabilidade nossa. Nós somos mordomos e nós temos que cuidar daquilo que Ele nos deu. E diz a Bíblia que na parábola, o que ganhou 5, granjeou mais 5 e entregou 10 ao seu senhor. O que ganhou 2, granjeou mais 2 e entregou 4 ao seu senhor. O que recebeu 1, enterrou o talento na terra. E não era para enterrar. Ele diz assim: meu senhor, eu enterrei, está aqui o seu talento, eu sabia que tu és homem severo,
E aquele servo, ele foi rejeitado, porque ele deveria ter trabalhado com o talento que o Senhor deu a ele, e ele não fez isso. Ele preferiu enterrar na terra aquilo que lhe foi dado por Deus. A aplicação, Jesus vai voltar, e ele vai pedir conta acerca daquilo que ele nos deu nesse dia. Paulo chama isso de tribunal de Cristo, onde as nossas obras vão ser provadas pelo fogo. E ele diz assim: a obra de uns vai ser de ouro, o fogo vai provar e não vai ser destruída. A obra de outros será de prata, o fogo vai provar e não vai ser destruído. Porém a obra de algum vai ser de pau, madeira, feno, o fogo vai provar e vai destruir. O tal será salvo, mas não receberá galardão. É muito bom ser usado por Deus, é muito bom louvar o Senhor, é muito bom abrir a sua palavra e pregar, mas nós temos que ter cuidado da maneira que nós estamos fazendo isso, com que objetivo nós estamos fazendo isso, ou vou além, se nós estamos fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Porque tem gente que preferiu enterrar o talento, e está bem tranquilo, como se não fosse ter acerto de contas. Mas vai ter um acerto de contas. Mas essa mulher não enterra. Aleluia. Diga para quem está do seu lado: não enterra o que Deus te deu. Oh, aleluia. Você vai enterrar esse dom que Deus te deu? Você vai enterrar essa chamada que Deus te deu? E viver infeliz? E viver sempre envolto por problemas? Porque quem enterra o que Deus dá, ele começa a ser cercado de problemas. Enfermidade. É tal como Elias escondido dentro da caverna, que Deus tem que ir lá para tirar ele. Detalhe, Deus não entra na caverna, Ele envia a sua voz. Porque convidar para sair da caverna, Deus convida, mas sair ou não é uma atitude nossa. Deus não vai nos obrigar. Deus não vai descer do céu, sentar na sua frente e dizer: ei, eu vou te forçar a usar o dom que eu te dei. Não, Deus não vai fazer isso. Ele vai falar com você através da palavra. Ele vai usar um profeta para te advertir. Ele vai falar com você pelas circunstâncias da vida. E é necessário que você acorda e volte a pôr as mãos na obra que Ele te confiou. Mas essa mulher não enterra. Ela vai até Eliseu. No caminho ela é parada por algumas pessoas que perguntam: vai tudo bem? Ela diz: vai tudo bem. E o filho morto em casa, em cima da cama do profeta. E eu me pergunto, às vezes nós reclamamos de nada. Nós pomos tantos obstáculos. Está tudo bom na nossa vida, mas nós achamos ou criamos alguma coisa para poder reclamar. Quando nós estamos abençoados, prósperos, abastados. Aquela mulher perdeu a maior riqueza da vida dela, mas ela não murmura, ela não reclama. Aleluia, glória ao nome do Senhor. De longe Eliseu vê ela vindo e diz: Geazi é a sunamita, vai encontrar com ela. Geazi vai, e diz a Bíblia que ele chega até ela e diz: vai tudo bem? E ela diz: vai tudo bem. Mas quando ela chega diante de Eliseu, ela desaba, chorando, e diz assim: homem de Deus, eu não pedi filho, ele está morto agora. Se a fé da mulher foi colocada à prova, a de Eliseu está sendo colocada à prova agora. Porque o fruto do ministério dele está morto. Aleluias. Oh, irmão, nós precisamos acordar. Cadê aquela pessoa que você ganhou ela para Jesus? Ela está firme ainda? Ela está viva? Ou ela está morta?
Ou ela está longe de Jesus de novo? Eu estive aqui de manhã na Santa Ceia e Deus falou sobre isso conosco. Que nós gostamos de ver a pessoa que está ferida, machucada e ajudar a derrubar ela mais ainda, quando na verdade nós tínhamos que ajudar ela a se levantar, ajudar ela a se curar, ajudar ela a se erguer de novo. Alguém disse que nós somos o único exército que ao invés de socorrer o soldado ferido, mata o soldado ferido. E nós somos o povo que prega o amor. Nós somos o povo que tem um livro na mão que diz que o primeiro mandamento é amar a Deus e o segundo é amar o próximo como a nós mesmos. Mas de repente, o fruto do nosso ministério, o fruto do meu esforço, da minha oração, está morto e eu não estou nem aí para isso. Mas Eliseu não, ele se preocupa quando sabe da morte do menino. Porque o ministério dele não pode sofrer essa vergonha. Ele até profetizou e Deus cumpriu, mas está morto. Não, ele não vai aceitar isso. Diz a Bíblia que ele pede Geazi para ir com a mulher, com o seu bordão. Geazi entra dentro do quarto, põe o bordão no rosto do menino para lá e para cá. E nada acontece. Tem um dilema sendo desenrolado. Geazi volta a Eliseu e diz assim: olha, eu levei seu bordão, pus sobre o rosto do menino, mas nada aconteceu. Deus não usou Geazi, porque Deus queria que Eliseu fosse lá. Deus não usou Geazi também por causa do seu coração, é verdade. A Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores. Pecador ali são pessoas que vivem na prática do erro e não quer largar. Não é pecador arrependido. Eliseu vai, sobe o quarto, fecha a porta e começa a orar. Aleluia! Porque tem batalhas que às vezes nem exige tanto esforço, mas tem algumas que é necessário mais empenho. Analise o que você está enfrentando. Já foi dito aqui hoje que se você está usando uma estratégia e ela não está funcionando, você tem que mudar de estratégia. Se a intensidade de oração que você está usando não está resolvendo, aumenta a oração. Aumenta o jejum. Aumenta a vigilância. Aumenta seu contato com a palavra. Emprega mais empenho nessa batalha. Eliseu ora e nada. Eliseu ora. E daqui a pouco Eliseu deita sobre o menino. Porque o judeu desde aquela época acreditava que a unção flui da vida de quem tem ela. Jesus no Novo Testamento deixa isso muito evidente quando ele diz: eu senti que saiu virtude. Oh, aleluias. Se tiver, flui, irmão. O problema é quando está vazio, porque aí não tem nada para poder sair. Mas se tiver, flui, aleluias. Diz a Bíblia que o povo passou a acreditar que a sombra de Pedro curava, mas não era sombra. As pessoas colocavam o doente na calçada e vinha Pedro andando. A unção fluía da vida de Pedro, pegava o doente e levantava ele, porque ele estava cheio do Espírito de Deus. Alandora, diga para quem está do seu lado: se enche do Espírito Santo, que vai fluir alguma coisa da sua vida. Agora tem gente que flui coisas ruins dele.
Tem gente que flui dele más palavras, tem gente que flui dele maldição, tem gente que flui dele demônio, mas um crente, aleluia, verdadeiro, flui dele poder, unção, autoridade, virtude de Deus. Pergunta para quem está do seu lado, o que está fluindo da sua vida? Orando, ando bidahaio nobléria. Aleluia! Eliseu acredita que dele pode fluir. Ele deita sobre o menino, põe mão sobre mão, rosto sobre rosto, e orando, aleluia, diz a Bíblia que a carne do menino aquece. Oh, glórias! O menino ainda não está vivo, mas o corpo já não está gelado mais. Será que você pode transmitir calor para alguém? Pega na mão desse irmão, pega na mão dessa irmã e diga para ele: eu vou transmitir calor para você. Para de andar com essa geladeira, para de andar com esse cubo de gelo humano e começa a andar com quem tem calor, com quem tem tocha, com quem tem chama. Oh, aleluia! E eu entendo. Pregando um dia, Deus me revelou isso. Eu entendo que o corpo humano só pode ter calor se o sangue corre nas veias. Quando Eliseu deita sobre o menino, o coração do menino volta a funcionar. E o sangue começa a correr nas veias. Oh, glórias! Aleluia! Mas o menino morreu de um problema Aleluias! Tem gente que o coração até está funcionando, mas a mente ainda está morta. Ele sente uns arrepios no culto, ele sabe que é Deus que está falando, mas a mente dele ainda está morta. A mente dele ainda está agarrada nas coisas da terra. Ele não consegue ver coisas espirituais, como foi falado pelo pastor aqui pela manhã. Mas diz a Bíblia que depois que Eliseu mergulhou no rio, que foi cantado aqui, ele saiu da água e ele viu árvores frutíferas à margem do rio. E ele não tinha visto isso quando ele entrou na água. Sabe por quê? Quem entra nessa água, a sua visão é mudada. Se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Oh, aleluias! Tem gente que está muito preocupado em ter mais uma casa, mais um prédio, mais um apartamento, mais uma mansão. Mas eu estou esperando a mansão celeste. Na casa de meu pai há muitas moradas, disse Jesus. Sua mente ainda está morta, ou a sua mente já está viva? Pensando nas coisas de Deus, almejando o céu. Eliseu desce do quarto. O corpo do menino já está aquecido, mas a mente ainda está morta. Diz a Bíblia que ele anda dentro da casa, fazendo o quê? Orando, porque ele não pode resolver o problema. Eliseu não pode ir no mundo espiritual e trazer a alma e colocar dentro do corpo, mas ele conhece aquele que forma o homem no útero da mulher. Ele conhece aquele que costura, diz o salmista, que Deus costurou os nossos ossos no ventre. Ele conhece aquele que coloca a alma dentro do corpo humano, no útero da mulher. Eliseu conhece esse ser, Eliseu conhece esse Deus, o dono da vida, o rei da imortalidade, o Deus vivo, aquele que não nasceu, não foi gerado ou criado, mas ele pode dizer: eu sou
antes do céu, da terra, antes dos anjos. Ele é e sempre será. A vida flui dele. Eliseu ora, torna a subir as escadas. E de novo, ele vai orar sobre o menino. A nossa tradução diz que o menino espirrou 7 vezes. Mas um comentarista disse que um texto antigo dizia que Eliseu se inclinou 7 vezes. E eu acredito que isso é o mais correto. Porque Elias orou uma vez, o moço voltou e disse: não tem nada. Ele orou outra vez, não tem nada. Mas na 7ª vez, o moço voltou e disse: Elias, tem a nuvem do tamanho de um homem. Aí ele diz assim: é um sinal de que vai chover. Eliseu inclina 1, 2, 3, 4. Mas depois da 7ª vez, que é o número da perfeição divina, o menino espirra e abre o olho. Porque o coração já estava funcionando. E agora a morte cerebral foi arrancada. Deus curou o menino por completo. E ele voltou à vida. Pregador, eu ainda não enterrei, mas eu já comecei a caminhar rumo ao cemitério para enterrar. E já tem gente comigo nessa caminhada. Porque sempre vai ter alguém dizendo: não, você tem que desistir mesmo. Você tem que abandonar mesmo. Você sabe que isso não é para você. Sempre vai ter alguém nos incentivando a enterrar. Tinha uma viúva lá em Naim que ela estava indo levar o filho para enterrar. A cova já estava aberta no cemitério. A caravana da morte está indo para fora da cidade para enterrar. Mas diz a Bíblia que de repente a caravana da vida vem do outro lado. Amando, pessoas cantando, conversando alegre. Alguém de repente falando: você viu como ele colocou o lodo nos olhos do cego? O cego foi no tanque, lavou e voltou enxergando. Você viu, aleluia, como ele ordenou para o paralítico levantar e ele levantou. Jesus vem com a caravana da alegria e da vida. E vai ter um embate, vai ter uma luta. O rei da vida, o dono da vida, vai lutar contra a morte. Detalhe, ele vai vencer porque ele nunca perdeu para ela. Aleluia! Diz a Bíblia que Jesus vê a mulher chorando, toca no esquife e diz: moço, levanta. Diz a Bíblia que o moço, aleluia, se assenta e começa a falar. Aleluia! Oh, glórias! Diga para quem está do seu lado: hoje não tem enterro. A cova vai ter que ser fechada. Eu não vou enterrar o meu dom, a minha chamada. Eu não vou enterrar meu casamento, a minha família. Eu não vou desistir do meu filho. Eu não vou desistir da minha faculdade. Eu não vou enterrar. Porque foi Deus que me deu. E eu não abro mão daquilo que Deus me deu. Pregador, mas o sonho é muito grande. Eu acho que isso não pode acontecer comigo. Quem falou que Deus não pode fazer? Aleluia. Ele pega o pequeno para confundir o grande. Ele pega, aleluia, o que não é para confundir o que é. Ele é especialista em realizar sonho de crente. Então não desiste desse sonho. Aleluia. Pregador, a minha situação é pior. Eu já enterrei. É bom que você não enterre, porque quem enterra vai ter mais trabalho. Vai ter que lidar com mau cheiro e vai ter que remover a pedra. Mas ainda tem jeito. Se você quiser. E Ele está te perguntando nessa noite: você quer? Se você quiser, desenterra, porque da vida é comigo. Já vamos concluir.
Jesus está diante do sepulcro de Lázaro. A pedra já foi removida. Jesus vai gritar: Lázaro, vem para fora. Detalhe: Lázaro está todo atado. Nem mover ele conseguia. Corpo todo envolto. Eu vou além. Ele já estava enterrado há 4 dias. O corpo já estava em decomposição, fedendo. O corpo está no sepulcro enfaixado. A alma está onde? Ímpio quando morre fica preso no Hades. Salvo quando morre, a alma vai para onde? Segundo Jesus, vai para um lugar chamado paraíso ou seio de Abraão. Sabe o que acontece? Jesus grita na terra, a voz dele entra no sepulcro: Lázaro, vem para fora. Mas a voz de Jesus vai lá no paraíso. Eu vou conjecturar, não é a Bíblia que diz isso. De repente Lázaro estava com Abraão, Isaac, Jacó. Ele diz assim: gente, foi bom estar com vocês, mas o meu amigo está me chamando, eu vou voltar para a terra. A alma de Lázaro sai do paraíso, entra no corpo que não podia se mover porque estava enfaixado, e aparece em pé na porta do sepulcro. A palavra de Jesus tira a alma de Lázaro do paraíso e coloca ele em pé. Eu creio num Jesus que faz a obra completa. Ele não só ressuscita, ele põe de pé. Ele põe de pé. Só que tem uma coisa que Jesus não fez. Ele não tirou as faixas. Ele disse assim: desatai-o e deixem ele ir. Porque dar vida é com ele, mas desatar é com a gente. É com a igreja. É a igreja que tem que ensinar. Atadura na cabeça impede ver e ouvir. Atadura nos braços impede usar as mãos para fazer a obra. Atadura nos pés impede de andar. A igreja tem que ajudar as pessoas a tirar a atadura, até que ele consiga andar sozinho. Eu já vou concluir. Tem gente aqui que tem sonho, tem chamado, sonho de ser usado por Deus, sonho de ser um grande profissional, tem uma família abençoada, e sempre vão surgir obstáculos para nos fazer desanimar. Eu vou contar um rápido testemunho. No ano de 2015, por volta de fevereiro, eu trabalhava em Ubá, em uma empresa, e trabalhava à noite. Num dia eu sonhei, e eu não sou de sonhar. Eu sonhei que eu caminhava para a quina da parede, e lógico, a gente caminha para a porta. Eu caminhava para a quina da parede, e tinha uma porta de madeira aqui e lá, simétricas. Era a mesma porta, era igual, e a mesma distância que a daqui tinha para a quina, a de cá também tinha. À medida que eu aproximava da quina da parede, essas duas portas sumiam. Eu assustava, mas de repente, uma abertura grande e circular surgiu, que pegava na parede de cá e englobava a parede de lá. Eu seguia, entrava por aquela porta, e depois que eu entrava, vinha patins nos meus pés, e eu começava a correr numa velocidade extraordinária. O sonho se seguiu com outros detalhes, e eu fiquei pensando: o que será isso? O que Deus está querendo falar comigo? E eu tinha um desejo dentro de mim de me candidatar na minha cidade a vereador. E eu comecei a pensar: talvez essa porta grande vai ser eu ser eleito. Fiquei tentando entender aquele sonho, mas eu não tinha a interpretação. O tempo passou, eu me candidatei, a campanha começou, e de repente eu me vi de frente a uma quina de uma parede na vida real. Porque durante 2 semanas eu não tinha material para fazer campanha.
não tinha adesivo, eu não tinha santinho para sair pedindo voto. Eu comecei a me angustiar e um dia eu subi para um monte para orar com um amigo, e num monte orando, preocupado com aquilo, dizendo: Deus, que dificuldade é essa? De repente o sonho voltou na minha mente, e eu lembrei da quina da parede. Dificuldade. As duas portas de madeira, na hora Deus me fez lembrar que por 2 vezes eu trabalhei na mesma empresa, e por 2 vezes aquela porta se fechou. Eu disse: é o sonho, ele está se cumprindo. E aquilo me animou, porque eu disse: eu estou diante de uma quina de parede, 2 portas já foram fechadas para mim, mas depois uma porta grande vai se abrir, porque é isso que Deus me mostrou naquele sonho. Dia 2 de outubro do ano passado, às 17 horas, as votações se encerraram. Eu estava na casa da minha irmã, com alguns parentes e alguns amigos, e acompanhando pela internet no celular. E de repente, apuraram-se todas as urnas. Na minha cidade são 9 cadeiras, são 9 vereadores. E de repente eu vi lá na relação: Zeferino da Assembleia, eleito. Eu sou vereador na minha cidade pelo 1º mandato, e Deus tinha me mostrado isso num sonho. Detalhe, foi fácil? Não, eu enfrentei dificuldades. Detalhe, várias pessoas me disseram: não entra nisso, não mexe com política, não faz isso não. Uma certa pessoa que eu respeito muito, servo de Deus, tenho uma admiração tremenda por aquela pessoa, conheço muito a palavra, ela me disse: não entra nisso, você sabe como isso é difícil, está na cidade, isso é muito complicado. Mas dentro de mim eu pensei: eu tenho que ser fiel à visão que Deus me deu, eu tenho que ser fiel ao sonho que Ele implantou no meu coração, e para a glória e honra do nome do Senhor, Ele me colocou entre os eleitos naquela cidade. Fica de pé comigo, com permissão do pastor. Diga para quem está do seu lado: não desista diante das dificuldades. Não enterra o que Deus te deu, porque alguém está dizendo que você tem que desistir. Ai, Joe, ai, canto plavassuminai. Pregador, mas parece que está morto já. Eu não tenho mais vontade nenhuma. Creia que Deus vai ressuscitar. Alai, Joe, nai, é. O Espírito de vida vai reviver isso dentro de você. Seu coração vai voltar a aquecer, a arder com desejo de fazer a obra de Deus. Você vai voltar a ter desejo de participar de vigília, de evangelismo. Você vai voltar a ver você pregando para muitas pessoas. Vai. Porque você não vai enterrar o que Deus te deu. Você pode levantar sua mão e dizer: eu não vou enterrar o que Deus me deu. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui hoje que ainda não entregou sua vida a Jesus. Esse Deus maravilhoso, que nos dá uma vida que ninguém mais pode conceder, que nos concede a salvação da nossa alma. Há alguém aqui hoje que quer entregar a sua vida a Jesus? Se tem, levante a sua mão, e nós vamos orar por você, te abençoando nessa noite. Ou alguém que serviu ao Senhor e se afastou da presença dEle, e hoje você quer voltar para a presença dEle. Se tem, levante a sua mão, e nós vamos orar por você, te abençoando nessa noite. Há alguém para Jesus aqui hoje? Se tem, levante a sua mão. Alguém que queira entregar a sua vida ou retornar para a presença dele? Não há ninguém? Que Deus conceda uma outra oportunidade. Então, se houver alguém que ainda não se entregou a Jesus, gostaria de orar com você, então, que está nessa situação. Deus te deu, mas de repente está morto e precisa ser ressuscitado. Você pode vir aqui à frente bem rápido para a gente orar? Você que sabe que tem uma chamada, você que sabe que tem um dom que foi Deus te deu, você que está vendo a sua família de repente caminhando para um abismo, e você quer que Deus restaure a sua família. Nós vamos orar nessa noite crendo nesse Deus.
esse Deus poderoso, esse Deus que dá vida e vida com abundância, esse Deus que Jesus falou que Ele não é de mortos, mas Ele é Deus de vivos. Você está vivo e pode exaltar esse Deus nessa noite? Aleluia! Estenda suas mãos para cá, nós vamos orar pelos irmãos. Aleluias! Eterno Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos, Senhor, pela vida dos teus servos nessa noite. Eles reconhecem, Deus, que o Senhor entregou a eles algo especial e que eles não podem abrir mão disso. Senhor, ajuda esse teu servo, ajuda a tua serva, Pai, a não desistir daquilo que o Senhor confiou na mão deles, Pai. Senhor, a luta é grande, o diabo quer que eles desanimem. Há pessoas, ó Pai, querendo que eles desanimem, mas nós te pedimos pelo teu Espírito Santo, dá graça aos teus filhos, Senhor, para lutar em oração, ó Deus, para não desistir da chamada, para não enterrar esse dom maravilhoso que o Senhor confiou nas mãos deles, Pai. Dá graça aos teus servos para não desistir desse sonho que o Senhor confiou a eles. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a força do mal que tem lutado contra os teus servos e dizemos, Senhor, intervém para conceder a vitória aos teus filhos. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz dos dias, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Mas algo ouviu a sua voz, quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele Adore ao Senhor. desce, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Cante. Quebrando a minha pedra, me chama pelo nome. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Amém? Aleluia. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Deus abençoe nosso irmão presbítero Zeferino lá de Miraí. É um prazer ter o irmão conosco aqui. Deus abençoe, obrigado. Deus abençoe também nosso presbítero Elias por ter dirigido